Só de impostos dá uma diferença muito grande. E a mão de obra também é um pouco diferente lá, as leis sociais e tudo mais é um pouco diferente que o Brasil. Então eles conseguem ser competitivos. E assim, o que, que a gente viu lá, não só nessa empresa, como em outras empresas também, eles colocaram as melhores tecnologias do mundo, eles conseguem as estruturas, as fábricas, então eles conseguem fabricar mais com menos custo, né? Então o custo dele é mais baixo para fazer lá, né? Então o que, que é? É robô, inteligência artificial, eles estão em nível top nessa questão tecnológica? Estão. Então, eu tenho um exemplo agora, a gente está negociando até mais umas máquinas corte a laser. Nós temos ali 5 máquinas corte a laser europeias, né, da Alemanha, ali, Suíça. E hoje a gente está vendo as máquinas praticamente ao mesmo nível, vamos dizer assim, com tecnologias iguais, com a metade do preço, né? Então chama muita atenção, Metade do metade do preço. preço. Então aí tu fica na dúvida, compra ou não compra? E aí então tive várias visitas em Caxias, também Bento e outros lugares, assim, vendo essas máquinas trabalhar. Então ontem mesmo tive contato com 2 empresas também, semana passada em Caxias, 4 empresas, e tu vai e visita e vê que máquinas com 3, 4 anos, perfeito, viram 24 horas, trabalham bem. Então, essa é a dúvida, né? Então, porque tu vai investir um valor alto ali, se depois dizer assim, a tecnologia hoje é igual, mas a gente não tem muito tempo, né? Então, essas máquinas europeias duram 15 anos, nós temos máquina 15, 16 anos e funcionam bem. Então, a dúvida é o período ali. Mas o que a gente está vendo ali funciona super bem, né? E assim chama atenção que não é só as máquinas, dobradeira também, outras coisas. Eu vou dizer, teve um exemplo agora de arame de solda, a MIG, né? Mas também eles conseguem trazer 30%, 40% mais barato. Matéria-prima. Então, chapa e outros aço chato e tudo mais, é a mesma coisa. Então, 30%, 40%, né? O próprio, um dos nossos clientes disse assim, Moacir, a partir de agora, eu não compro mais uma Gerdau no outro. Nós estamos trazendo tudo da China. Tá, mas talvez a diferença não é muito? Disse, não, é 30, 25, 30, 40%. Então, isso chama muita atenção nossa. Então, olhando todo esse cenário, essas viagens que a gente faz, um exemplo em Hanover, que nós fomos na feira. 9 anos atrás, eu tinha ido na feira, lá mesma feira, a gente não enxergava quase stand da China, da Índia, entendeu? Então, essa vez que nós fomos lá, tinha um stand ali grande, uma área ali de 4 hectares, é só produtos chineses. Antes, os produtos eram tratores pequenos, colheitadeiras, assim como vi na Feira Rose, algumas máquinas, assim na Expo Inter, máquinas pequenas. Hoje não, hoje os tamanhos dos tratores, tamanho de colheitadeiras estão iguais, parecido com os grandes, que é John Deere e outras marcas ali, CNH e tudo mais. Então eu vejo que eles deram um salto muito grande. E ontem mesmo falando lá com um representante da China, dizer assim, eles querem 5 anos dobrar a capacidade produtiva da fábrica, a China. Entendeu? Então isso deixa um pouco a gente meio, não digo assustado, né? Mas aí a gente começa a pensar o que fazer para isso tudo, né? Então, uma das coisas que nós já estamos fazendo, né? É sermos mais competitivos. Isso sim. Então a gente está investindo bastante, o grupo investiu ano passado bastante, os últimos anos nunca tinha investido tanto, e esse ano nós queremos no mínimo duplicar os investimentos. Nós temos que conseguir produzir mais com menos. Essa é a realidade. Bom Né? dia, bom dia, Moacir. Bom dia. Tu tocaste em 2 pontos muito importantes, que é o que os empresários, as pessoas comentam, que é justamente a elevada carga tributária do Brasil, esse emaranhado de impostos municipal, estadual, federal, que até os contadores estão com um nó na cabeça, como é que vai funcionar a partir do ano que vem. E a outra questão que muito se discute é justamente a alta carga social do trabalhador, que engessa as empresas, independente do porte. Pode ser desde o MEI até a grande empresa. Quer dizer, 2 nós difíceis de desatar, Moacir, porque a competitividade com os chineses ou com outros, né, tá nisso aí. Tu vê, tu disseste bem aí, 8, 30%, é uma diferença gritante.
Realmente, o senhor e a senhora que está em casa, mas 8%, não, 8% de X é uma coisa. 8% de um valor um equipamento, aí dá uma diferença muito grande. Então, claro, tem os impostos aí, mas mesmo assim, né, a diferença é gritante, né? Então, isso aí que a gente comentou ali é real, né? Está acontecendo, né? Então, em todas as áreas, né? Então, eu falei ali, arame de solda, máquinas, mas a maior parte de matéria-prima e tudo mais também é uma coisa assim que está vindo, e é aquela história, a gente tem que procurar uma maneira, que não adianta a gente, às vezes, só reclamar e ficar de braço cruzado. Nós não estamos, o grupo está aí trabalhando. Então, é tecnologia, robôs mesmo, hoje o grupo tem em torno de 19 robôs, e vão investir bastante mais em robôs também. Porque não é que o robô vai tirar a mão de obra, não. Reduz, claro, reduz, mas assim, a qualidade do produto também. E outra, esse cenário agrícola hoje, para o ouvinte entender, no caso de coletadeiras, do agronegócio, assim, fabricantes de peças para o agronegócio, tá 50%, 40% abaixo, né? Então, a gente sabe disso, né? Então, assim, o que fazer? É ser competitivo. Como? Então, investir mais em tecnologia. Então, o robô traz mais qualidade, ele trabalha das 7h30, vira dia e noite. Na pandemia mesmo, nós tinha menos robôs, sim, nós virava 24 horas, né? Então, a qualidade continua a mesma. E aí, os nossos clientes, eles começam a enxergar nós de uma maneira diferente. Não, eles soldam assim, eles têm uma garantia de processo. Porque hoje você sabe muito bem quanto é que custa um recall de uma máquina quando quebra no campo. Então, nós temos que ter essa garantia. E assim, máquinas lasers também, tudo mais. Um exemplo que eu dou para vocês e o ouvinte entender, nós fazíamos umas peças aí na Escrio, a gente demorava em torno de 4 horas para fazer um conjunto. Então, tinha que furar com a furadeira, furava com uma broca menor, maior, assim por diante, os processos, assim. Nós compramos uma máquina laser da China, né? Essa máquina, compramos uma para Escrio, uma para Pertence. Ele faz em 4 minutos essa mesma peça. Entendeu? 4 horas, 4 minutos. Então, vocês entenderam o que a tecnologia faz, entendeu? Claro, daí tu tem que ter dinheiro, tem que investir e tudo mais, né? Mas, mais ou menos, é nessa linha aí, né? Bom, mas a empresa ou as empresas buscando bens de capital de ponta, com tecnologia avançada, mas elas produzem para alguém. Qual é o nosso mercado? O nosso mercado aqui, nós é do Brasil, né? Porque independente do cenário hoje, do agronegócio, a produção de grãos está crescendo, vai crescer. Então, assim, aí dizendo, mas como é que é a produção crescendo e as máquinas? Porque, assim, um agricultor que tem uma colheitadeira, ele tem que trocar, cada 15 anos, 20 anos vai ter que trocar. Então, se o cenário não está bom, como não está bom hoje, vou esperar mais 1 ano, 2, então ele não vai comprar, entendeu? Mas os clientes nossos são em torno de 85% é aqui do Brasil. Nós exportamos em torno de 15%. Então, uma parte desses 15%, 18% vai para os Estados Unidos e o restante mais para a Europa, né? Que ali na Polônia, um pouco, o agro pertence exporta para a Finlândia, muito pouco, né? Então, mais ou menos, esse cenário, os nossos clientes são assim, né? Bom, mas então com esse percentual, embora não seja tão pequeno, em torno de 15%, 18%, para os Estados Unidos, o tarifaço impactou. Assim, vamos dizer, os nossos clientes, eles têm um acordo de programas, no mínimo 6 meses a 1 ano. Então, para nós ali, essa parte dos Estados Unidos, não deixamos de exportar, não reduziu ainda esse ano, até dezembro. Mas agora, comentando com os nossos clientes ali, sempre falava, eles achavam que ia ter um acordo nesse período ali de 6 meses. Então, agora, a partir do ano que vem, se não tiver um acordo ali, provavelmente vai diminuir bastante, né, as programações. Mas nós não sentimos ainda até agora, mas ano que vem, certamente, se continuar isso aí, vai reduzir, não tem dúvida. O Grupo AgroScrio exportava bastante para a Argentina. Exportamos ainda para a Argentina, nós temos uma unidade lá, Escrio tem uma unidade na Argentina. Então, na Argentina, melhorou bastante, né? Com a entrada do Milei, independente, né, da política, melhorou bastante, está incentivando mais a agricultura. Então, esse ano tivemos um acréscimo muito bom de exportação para a Argentina, né?
Então vamos aguardar para o ano que vem. Mas acredito que tem uma programação firme já, vai estar bem. A exportação para a Argentina vai estar bom. Estamos conversando com Moacir Marzar, diretor do grupo AgroScrio. Vamos aos patrocinadores, depois vamos continuar falando aqui por esse importante grupo empresarial de Cachoeira, tradicional, nos trazendo informações do mundo local e também das questões nacionais, e depois vamos falar de emprego, já que tecnologia, algumas pessoas, ontem nós ouvíamos o presidente do Federal Reserve, do Banco Central americano, falando da preocupação dele com o uso da inteligência artificial e a queda nos empregos nos Estados Unidos. Já voltamos. Mais de 40 mil mulheres denunciaram violências entre janeiro e outubro no estado. Devemos encarar e mudar essa realidade juntos. Porque as marcas ficam nas vítimas e na sociedade. Essa dor é de todos nós. Se sofrer ou presenciar uma violência, não maquie, denuncie. Emergência, ligue 190. Denúncia, ligue 181. Governo do Rio Grande do Sul. Esse Natal não interessa quem, vale fazer o bem. Está no ar a campanha Vale Fazer o Bem. Vamos juntos proporcionar um Natal mais feliz para quem mais precisa. Doe alimentos não perecíveis e brinquedos em bom estado. Entregue sua contribuição na recepção da Vale FM 99.1, localizada na rua 15 de novembro, 884, Centro, Cachoeira do Sul. Doe, seja solidário, faça o bem neste Natal. O Natal já chegou, o fim de ano no ar iluminou. Reunião é magia que contagia. Vale FM, uma rádio para toda a família. Vem celebrar, vem se emocionar. Com a Vale FM, o Natal vai te encantar. O Natal já chegou, o fim de ano no ar iluminou. Reunião é magia que contagia. Vale FM, uma rádio para toda a família. Vem celebrar, vem se emocionar. Com a Vale FM, o Natal vai te encantar. Celebrar, vem se emocionar. Com a Vale FM, o Natal vai te encantar. Fique por dentro das principais informações de Cachoeira do Sul e região. Acesse www.ocorreio.com.br e fique bem informado. A Vale FM 99.1 conecta você com as principais notícias do dia. De segunda a sexta, das 18 às 19 horas, Conexão 99. A apresentação da Alcira de Oliveira. Siga a Vale FM no Instagram, @Rádio Vale FM. _99.1. Rádio Vale FM 99.1, Cachoeira do Sul. Vale Informação. Começando o seu dia bem informado aqui na Vale FM. 8h05, não sei o que está acontecendo, fechou o tempo. Fechou. Não era para chover hoje. Pois é. Temperatura de até 29 graus a partir do meio-dia.
que está acontecendo aí? Boa pergunta. O Bom, sol, previsão, se escondeu, né? O sol se escondeu e olha, nós estamos olhando da janela aqui, o centro de Cachoeira fechou as nuvens. Vamos mandar aqui um abraço para o Rubem Lima, está lá no Tupinambá nos acompanhando. Obrigado, meu grande amigo Rubem Lima. O Roberto Bastos, a Vicky Polita, que está conosco, e a Janaína Rodrigues. E o Everton da Silva, ele está pedindo aí para o pessoal do trânsito a rua Laurindo Machado, que acessa os bairros Vila Nova e Parque Primavera. Ele até mostra a foto, tem uma elevada e ali seria a faixa de segurança para os pedestres. Então ele está pedindo, está bem apagado mesmo a tinta, ele está pedindo para pintar ali a faixa de pedestres, né, nesta rua Laurindo Machado, aí o setor de trânsito, né? E não é muito extenso ali, é bem rapidinho, Toné, dá uma pintadinha ali na faixa. Então tá, obrigado Laurindo, obrigado pessoal que conversa conosco. E olha, Everton, eu acho que o pessoal da prefeitura nos escuta aí, então eu acho que provavelmente eles vão resolver esse problema aí, porque é muito simples. Isso aí, Toné. Tá bom, registro também aqui pelo streaming, estou olhando agora, nós temos aquele nosso ouvinte, ou nosso ouvinte, nós não sabemos se qual o gênero da pessoa, lá nos Estados Unidos, em St. Louis, no Missouri. Temos também o nosso ouvinte na Alemanha, em Falkenstein, que também nos ouve todos os dias nesse horário. E agora temos um ouvinte na Costa Rica, que está ouvindo a Rádio Vale, além de, obviamente, os ouvintes no Brasil. Estamos aqui com cidades de Santa Catarina, São José e Sara, em Santa Catarina, Florianópolis, também em São Paulo nós temos um ouvinte. Onde é que é em São Paulo? Em Vinhedo, São Paulo, também estão nos ouvindo. Enfim, a tecnologia que o Moacir Mazari, que é o nosso entrevistado do Grupo AgroScrio, dizia antes do bloco de patrocinadores, levam o som e a imagem da Rádio Vale pelo Facebook para qualquer lugar do planeta. Então, a gente se surpreende. Devem ser, Moacir, cachoeirenses ou com veículos em Cachoeira que querem ouvir notícia e tal, e estão na Alemanha, nos Estados Unidos, em outros estados, ouvindo a Rádio Vale. Mas voltamos à nossa entrevista. Questão de trabalho, de mão de obra, Moacir. Como é que o Grupo AgroScrio trata esse assunto? Olha, Tony, a gente sabe, falando aqui de Cachoeira, tem mão de obra sobrando, mas não é qualificada, né? Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido de qualificar mais. Então, um momento muito importante para nós ali, que foi o Senai, né, que nós tínhamos perdido, e aí a gente recuperou, está uma escola lá, muito bem, tem bastantes alunos, hoje em torno de vagas, assim, em torno esse ano que vem, uma previsão de 1.100 matrículas, né? E hoje tem vários cursos que né? Ficam rodando. Mas hoje alunos têm em torno do cotista, em torno de 100 cotistas ali, 4 turnos. Então isso é muito importante para nós, porque se a gente não tivesse o Senai, mesmo na pandemia, não tinha mão de obra, é difícil, é complicado, né? Então o Senai está nos ajudando muito, mas é pouco, né? Então tem as escolas federais ali e tudo mais, faculdades, mas assim, eu vejo assim que as pessoas, vamos dizer, deveria ter uma preocupação maior, e ter um foco de vida, eu quero trabalhar tal lugar, eu quero trabalhar na indústria, na empresa, outro tipo de empresa, e se focar mais e se especializar mais. Então, hoje, muita gente espera que a empresa dê esse suporte. Então, hoje, como nós falamos no início, essa carga tributária é muito alta, né, para as empresas. Então, eu faria isso aí, me especializava mais para ficar mais fácil ter emprego. Porque a pessoa especializada tem emprego, viu? Nós estamos procurando determinadas áreas, a gente procura emprego, às vezes tem vagas abertas para isso, mas é difícil. Em muitos momentos, nós temos que trazer pessoas de fora, né, para suprir essas vagas aí. E essa qualificação passa por conhecimento de informática, né, Moacir? Porque é tecnologia de ponta, mas tudo depende do camarada realmente. Além de estar bem alfabetizado, ele tem que mexer com o computador.
Isso sem dúvida, né? O computador hoje é essencial para qualquer... Antigamente o computador era escritório. Hoje essas máquinas que eu comentei no início é uma tecnologia ali que tu trabalha, tu se conecta o mundo todo, né? Um técnico está lá na Alemanha, lá na Suíça, ele entra na tua máquina ali, mas tu tem que ter um pouco de conhecimento. Mas ao mesmo tempo, assim, essas máquinas... tu tem que ter esse conhecimento básico, mas eles conseguem fazer máquinas simples de operar, né? Então, a operação dela não é tão complicada. Mas essa parte de liderança, principalmente, né? Então, é difícil pegar umas pessoas assim, tu tem que treinar. Hoje, o grupo praticamente treina quase tudo em casa, né? Mas desculpa, Moacir, mas é um investimento que, às vezes, frustra, porque tu investe na pessoa e quando tu vê, essa mão de obra se vai. Ou por desinteresse, ou porque foi levada por um concorrente. Olha, assim, de início eu sempre achava assim, não adianta dar um curso de AutoCAD, ProE e tudo mais, ali um pouquinho o cara vai embora. Só que a empresa necessita, então a gente tem que apostar. De 10 ficando 7 ou 8, tá bom? Entendeu? Então, o meu pensamento é o seguinte, quanto mais gente tu chegar e conseguir treinar, melhor, que vai ficar as pessoas ali. Entendeu? Então, se tu não treina, aí a dificuldade é maior ainda, né? Mais um desafio para a indústria, Moacir, porque a indústria é muito método, é muito rotina, é fazer as coisas com qualidade, com eficiência, com produtividade. E isso exige disciplina dos funcionários, das funcionárias. E dizem, né, o que a gente lê por aí, que a geração Z, que é esse pessoal aí que está na faixa dos 30 anos, até 30 anos, eles são muito refratários a coisas rotineiras, que têm que ser feitas com muita minúcia, eles querem mais flexibilidade de horário, e isso não conversa muito com a indústria. Isso aí, assim, cada vez é mais difícil. Então, até agora, olhando as estatísticas, estão empregando pessoas acima de 50, procurando as pessoas mais, vamos dizer, velhas, entre aspas, né? Mais experiente. Então, eu noto que as pessoas novas que tu pega, olha, tu admite, tu tenta focar elas mais, o que é uma indústria e tudo mais, mas é complicado, é difícil, né? Porque o celular é uma coisa assim que é muito bom, né? Mas às vezes atrapalha. Então, eles não estão, a visão deles assim, não, eu consigo em outro lugar, então qualquer coisa, qualquer R$100, R$50, já estão trocando emprego. Então, nós, pelo menos, os mais antigos, estão mais focados, não quero isso aí, eu quero isso aí, vou trabalhar para isso aí, vou me especializar para isso aí. Então, hoje, parece que não tem essa garra, a pessoa de chegar, querer fazer, querer conseguir alguma coisa dentro daquele princípio que a empresa, a indústria almeja, né? Então, é mais difícil mesmo, é bem complicado isso aí. Nessa tua caminhada pelo mundo aí, né, em China, Alemanha, Finlândia, enfim, e em outras oportunidades, em outros anos também, em outros países, né, a questão para onde está indo o mundo em termos de produção e qual é o foco, na tua opinião, que o Brasil deveria se especializar. Porque estamos falando de especialização, de tecnologia, o Brasil não vai ser bom em tudo, mas pode ser diferenciado em algo que o mundo vai ser cliente do Brasil. O que seria? Olha, nós estamos no ramo do agronegócio. Então, hoje, o agronegócio representa em torno ali de 36%, pouco mais, um pouco menos. Então, eu vejo assim, nós somos bons no agronegócio. As empresas, as grandes multinacionais, hoje John Deere, Acton, tudo mais, os fabricantes de máquinas, de equipamentos, eles estão investindo muito no Brasil. Eles acreditam no Brasil. E o Brasil, assim, olhando o cenário agrícola, é o país do mundo que tem mais chance de crescer. E às vezes muita gente pode pensar, não, vai desmatar e tudo mais. Não, é só nas áreas que estão hoje, ele pode duplicar a produção. Entendeu? Antigamente, para o ouvinte entender, se colhia por hectare 25, 30 sacas de soja. Hoje, falando de 80, 90, até mais sacos. Então, a gente pode aplicar essas novas tecnologias e produzir muito mais com menos, né? Isso é claro. Então, olhando o país assim, eu acredito muito no agronegócio, não só eu, o mundo todo enxerga o Brasil
falando com essas multinacionais ali, eles dizem assim, olha, o Brasil é o único país do mundo que nós vamos apostar bastante, porque aqui sabe que vai ter retorno. Então, olhando o ano passado mesmo, eu não vou citar os nomes, mas todas as montadoras estão investindo pesado no Brasil, porque sabe que o cenário hoje do agronegócio não é bom. Nós, para fabricantes, para eles não é bom, muitas delas vão ter prejuízo, certamente, mas eles sabem que isso aí daqui uns dias vai virar, tem dúvida nenhuma. Porque hoje, assim, não é atrativo comprar uma coletadeira. Hoje, os juros que estão ali, a Selic 15%, uma coletadeira 3 milhões, 4 milhões, tu vai pegar um dinheiro de banco com os juros que estão hoje para comprar isso aí, tu não consegue pagar depois. Ainda mais os preços dos produtos hoje. Falando do arroz aqui de Cachoeira, capital nacional do arroz. O preço do arroz está em torno de 50, um pouquinho mais, um pouco menos. Quanto é que é o custo de produzir essa saca de arroz? 60, 70 reais? Então, como é que o agricultor vai ficar? Então, hoje nós estamos numa situação muito precária. O preço da soja não é muito diferente, né? Então, assim, é um momento que temos que aguardar esses grandes investidores, ali, esses multinacionais que trabalham aqui, no caso John Deere, ACO, CNH, eles acreditam fortemente. E eles sabem também, eles dizem, bom, isso aí é coisa que vai passar, daqui uns dias nós vamos retornar de novo e nós temos que estar preparados para esse retorno. Moacir, e Cachoeira do Sul? Vamos falar do localismo aqui. Futuro de Cachoeira, na tua opinião? Olha, Toné, eu acho que é o seguinte, a gente está muito bem, o grupo está muito bem focado, a gente tem que fazer a nossa parte, nós estamos fazendo a nossa parte muito bem, mas eu sempre comento, os prefeitos, não só do atual como anteriores, falando na nossa área, por que nós não preparar uma área para vir indústria para Cachoeira? Então, assim, eu visitei vários lugares, inclusive prefeitos de outros lugares vieram aqui visitar nós, querendo que a gente monte unidade em outros municípios, porque eles têm área e tudo mais para crescer. Então, é uma oportunidade que nós temos, se discute muito em FAPES e tudo mais, tudo bem, isso aí é um problema passado e que vem vindo, que tem que ser resolvido, eu acho assim, de uma maneira ou outra tem que ser resolvido, mas eu vejo assim, muitos municípios eles pegam. Hoje o grupo é um dos maiores que contribui com o seu retorno do ICMS. Então, a gente gostaria que a indústria tivesse um percentualzinho, pegar esses valores e investir num terreno, numa área ali, para trazer a indústria. Eu visitei quantas áreas e quantos municípios que, assim, eles davam uma estrutura toda, porque hoje, vou dizer assim, mas tem área lá do estado e coisa, mas uma indústria vir aqui, não pode ficar 2 anos, 3 anos ali esperando um local. Então, esse local, o que a gente enxerga? Uma área é 1 hectare ou 2 hectares, tudo mais, não é o caso, mas com uma estrutura bem, pavimentação, é internet, é luz, é água, é tudo a estrutura pronta. Entendeu? Então, Cachoeira precisa isso aí. Eu vi que muitas pessoas me ligavam, tem área de Cachoeira. Olha, vamos falar com a prefeitura. Não tem, é difícil, né? Vai demorar, eles veem uma burocracia, então, Cachoeira é o primeiro lugar. Tem que sentar e dizer qual é o foco que eu penso para o futuro. É trazer a indústria? Então, vamos se preparar. Vamos investir um tanto de um dinheiro, vamos investir numa área ali e vamos, divulgar bem grande. Essa pandemia, essa chuva que deu tudo mais, que abalou o ano passado ali, quantas empresas queriam sair de Porto Alegre e achar um local? Acharam outros lugares, mas menos Cachoeira. Por quê? Nós não estamos preparados, né? Então, eu vejo um futuro muito grande nisso aí. Então, claro, nós temos escolas, tem faculdades e tudo mais, tem toda uma estrutura que podemos amparar essas indústrias aqui. Mas a gente vê que não está acontecendo isso aí passa prefeito, vem outro prefeito e tudo mais. É um sentimento que eu tenho. Eu faria isso aí, entendeu? Então, é uma pena que a gente fica perdendo tempo discutindo outras coisas que não são fundamentais, ou seja, são coisas que têm que ser resolvidas, mas vamos focar para frente, vamos pensar para frente, entendeu? É essa que é a vontade que eu tenho, né, para ver Cachoeira crescer, né? Muito bem. Para finalizar, o Grupo AgroScrio está bem? Está muito bem, embora o cenário não é bom, nós para fabricantes, mas está muito bem, nós vamos ter um resultado bom, nós vamos crescer bem acima das empresas, assim, do normal, do agronegócio. E, como eu disse, investimos bastante ano passado e esse ano nós vamos duplicar praticamente os investimentos, porque eu vejo assim, nós temos que estarmos competitivos.
o retorno da fabricação de máquinas agrícolas vai aumentar e nós vamos estar preparados para esse aumento ali. Praticamente a gente vai dobrar isso aí dos próximos anos. Não 2026. 2026 as oportunidades, os programas que nós temos não são muito bons, né? Até uma queda, né? Queda foi 10%, 5%, 10%. Mas vamos guardar mais adiante que a gente tem certeza que nós vamos suprir isso aí, vamos crescer sem dúvida nenhuma. Ok. Moacir Marzari, diretor do Grupo AgroScrio, muito obrigado pela vinda aqui na Rádio Vale. Volte sempre e um bom final de semana. Agradeço a oportunidade de também estar aqui presente, que eu pude aí. Agradecemos a ti, Toné, o Tomás também. Foi um prazer aqui conversar com vocês e ouvintes daí. Okay.